comunhão dos santos e remissão dos pecados. Para quem ainda não entendeu muito, a gente está seguindo o creio. Sabe aquela oração que a gente fala, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Então, tudo isso aí a gente já viu do Deus Pai, Todo-Poderoso, a gente já viu da criação do céu e da terra, a gente já viu de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, tudo mais. Agora chegamos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, que também faz parte do creio. Então, a gente está seguindo na ordem para vocês e já estamos no finalzinho do credo, certo? Amém? Amém? Então vamos começar. Pode passar, por favor. Vamos começar falando sobre volta aí, só para eu pegar o nome. A comunhão dos santos, isso aí, a comunhão dos santos. Eu esqueci. Tô vendo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês lembram lá da primeira aula, uma das primeiras aulas, que eu falei de dignidade? Quem estava aqui desde o comecinho? Boa. Vocês lembram daquela aula que eu falei que a gente tem intelecto e vontade? Lembra que eu pedi para vocês guardarem essas informações? Então, hoje a gente vai usar de novo. Então vamos lá. Pode passar aí. A dignidade do homem, nós, seres humanos, temos uma dignidade. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. A gente é reflexo da Santíssima Trindade. E por ser reflexo da Santíssima Trindade, a gente tem uma alma espiritual. Ou seja, a gente consegue chegar no céu. A gente consegue, através da nossa alma espiritual, ir para o paraíso. Ter uma vida depois da nossa morte. Beleza? E aí o que acontece? A gente, por ter essa razão e essa vontade, a gente tem que buscar a verdade e o bem. Quem é a verdade e o bem? Quem é a verdade e o bem, gente? Deus. Boa, é Deus. E através dessa liberdade que a gente tem, que Deus nos deu, a gente consegue ir nos santificando. Todo mundo entendeu? Esse daqui é o resumo. Vocês já viram o exemplo da vaca lá, né, que o Clipe fica me zoando. O exemplo da vaquinha, que é a vaca, que a gente não é igual uma vaca, porque a gente tem essas coisas aqui que a vaca não tem. Beleza? Siga. Enfim, pode passar, por favor. Vamos lá. Quem conversar, eu juro que eu berro o nome, se eu soubesse, não eu aponto. A Pietra tá falando já. Enfim, vamos lá. Primeiramente, para a gente começar a falar dessa aula, antes da gente chegar na parte de santo e na remissão dos pecados, a gente tem que passar por vocações, né? A gente sabe que existem diversas vocações, religiosa, matrimônio, só que todos, independente de qual vocação que você vai seguir, todo mundo tem uma vocação em comum, que é a santidade. Foi falado disso no retiro, que a gente é chamado à santidade. Né? A santidade está no próximo slide desenvolvido melhor, mas, enfim. Todos nós somos chamados à santidade e estar junto a Deus. Isso independente de se eu vou ser padre ou não, se eu vou ser freira, se eu vou casar, todo mundo é chamado à santidade porque é chamado a estar perto de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, ou seja, Deus é tudo. Então, se Ele é tudo, Ele não tem a ausência de nada. Isso é muito importante de se lembrar, porque, levando em conta disso, então Ele é a verdadeira o quê? Felicidade, porque a tristeza é quando tem a ausência de felicidade. Então, Cristo é a verdadeira felicidade. E como nós, humanos mortais limitados, a gente, creio que todo mundo aqui quer ser feliz. Né? Nunca vi alguém falar, nossa, quero ser triste minha vida inteira e sofrer quando eu crescer. Né? Todo mundo fala, quando eu crescer eu quero ser... Fala a profissão, provavelmente, mas fala quero ser feliz. A gente tem esse desejo de buscar a felicidade. E Deus é a verdadeira felicidade. Existem diversas felicidades no mundo. Em festa, em balada, em bebida, em coisa errada. Mas são felicidades, como eu disse, do mundo, passageiras e momentâneas. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a gente vai encontrar com Jesus, com Deus. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da cruz. Porque a gente está nesse mundo, mas a gente não foi feito para esse mundo. A gente está aqui para ir para o céu. Todos nós somos chamados, como disse, a santidade. Todo mundo, nosso caminho final, a gente tem que ter na nossa mente, nosso caminho é o céu. Mas, aqui na terra, Jesus disse isso e Jesus não prometeu que seria fácil. Jesus falou, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga, e renegue a si mesmo. Então, a gente está aqui, vão ter batalhas, a gente vai ter que renunciar ao pecado, lutar contra o pecado, que é difícil, mas sempre seguindo em frente, mas com a nossa cruz nos ombros. Porque sem a cruz, sem as dificuldades de lutar contra o pecado e estar sempre alinhado com os planos de Deus, ou seja, se você está
sem dificuldade para lutar contra o pecado porque você está do lado do pecado, entendeu? Porque você está com o mundo, né? A gente tem que ter essa dificuldade, essa batalha, essa luta, né? Pode passar. Mas vamos lá. Santidade, como eu disse, é o quê? Buscar a perfeição, a união com Deus, estar unido juntamente com Deus, estar em comunhão. Ó, agora chegou o tema da aula, comunhão, né? A gente está em comunhão. O que é estar em comunhão? Estar junto, estar na mesma página, estar unido, né? Aqui fala ser outro Cristo e membros de Cristo, batizados separados. Não sei se vocês vão lembrar da minha aula com o Kaique, que eu dei aqui, sobre vida pública de Jesus. Mas a gente chegou no momento lá do Sermão da Montanha, e em uma parte do sermão Jesus fala: sede perfeitos porque eu sou perfeito. Ou seja, ele mesmo pede pra gente buscar a perfeição. Claro que a gente não vai conseguir ser igual a ele, nunca. Mas ele pede pra gente buscar cada vez mais. Ou seja, ser outro Cristo. É isso que quer dizer ser outro Cristo. Buscar a santidade cada vez mais. Estar sempre tentando chegar perto de Jesus cada vez mais, porque foi isso que ele pediu. Ele falou: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito, né? E aqui quando fala membros de Cristo, batizados e separado, esse separado significa estar separado do mundo, né? Como eu disse anteriormente, temos as felicidades do mundo e a felicidade verdadeira. Então, quando fala que os membros de Cristo são batizados, mas separados, são separados do mundo, do pecado, das coisas erradas, né? E também, claro, a gente alcança a santidade devido à graça de Deus. Graça já foi um tema que foi falado, mas a gente vai falar um pouquinho agora também. Mas, claro que a gente, por nossas forças, por nossos méritos, nada acontece. Claro, tudo sempre da graça de Deus. Que é uma frase de São Tomás de Aquino e do Catecismo. Vamos lá, vou ler aqui rapidinho. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que há uma comunicação dos bens na igreja, mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E essa comunicação é feita por meio dos sacramentos da igreja, São Tomás de Aquino. Como esta igreja é governada por um só mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam um só bem comum. A gente vai destrinchar mais essa parte de comunhão de bens e de pessoas mais para frente, mas antes a gente vai falar um pouquinho de graça. Só antes de falar de graça, não, pode deixar aí. Mas antes de falar de graça, voltando na questão do santo. O santo, ele significa aquela pessoa que é, como o Brigo diz, separada do mundo, separada para Deus. Então, quando a gente está na igreja, a partir do momento que a gente é batizado, a gente está mais junto com Deus, a gente está numa comunhão com Deus. O nosso estado de graça é uma união, é uma comunhão, é uma amizade com Jesus. Beleza? Beleza? Boa. É uma comunhão com Jesus. Você está em amizade com Ele. Agora, se a gente peca, a gente está aos poucos deixando de ter essa amizade, tanto que a gente fica em estado de pecado, certo? Então o santo é aquela pessoa separada que tem a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus. Amém? Boa, então vamos falar de graça, porque a graça de Deus... pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tenho parceiro. A graça de Deus, ela é um presente, ela é um dom, é um favor que Deus nos dá. É um favor que Deus dá a cada um de nós. É um presente que Ele dá a cada um de nós, tanto vocês quanto nós, para que a gente possa se santificar. Então, vamos pegar a origem da palavra, graça. Quando você recebe uma coisa de graça, significa que você não precisa pagar. Você não precisa comprar, é de graça, não é? Não é isso que quer dizer? Quando você recebe a graça de Deus, você também não precisa fazer nada para ganhar aquilo. Deus quer te dar essa graça de livre e espontânea vontade. A graça é de graça, né? É meio óbvio, mas é isso mesmo. A graça é de graça. É um dom sobrenatural que a gente só consegue conhecer pela fé. E ela é dada do maior ao menor, ou seja, é Deus que dá a graça pra gente. Nunca a gente pode dar a graça para Deus, até porque não faz nenhum sentido. E não tem mérito nosso. Isso o Pedro também falou, que a gente, para chegar no céu, a gente não consegue pelas nossas próprias forças. É Deus que precisa dar a graça. Então, o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. A meritocracia, o crédito de tudo, de todas as coisas boas que nós fazemos na vida, é de
O mérito que a gente, das coisas boas que a gente faz na vida é de quem? É nosso? Então é de quem, gente? Acorda agora! É de quem? Boa, é de Deus. A gente também não pode, esperar tudo cair do céu. A gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que sim se esforçar para chegar no céu. Quem está se esforçando para chegar no céu aqui? Levanta a mão. Nossa, tem pouca mão levantada, hein? Não queria ver nada não. Mas tudo bem, né? Quem sou eu para julgar? Então, volta aqui. A gente tem que sim fazer coisas para buscar o céu, mas o mérito é de Deus. E a graça nos torna participantes da natureza divina e nos ajuda na santificação. Boa noite! Vocês também? Tudo bom? Agora vocês acordaram, né? Quando o padre não estava aqui, estava todo mundo dormindo, estava todo mundo... Seu Paulinho! É isso aí. Vai tricolor, né? Vai, Corinthians! Vamos lá. Agora digamos que chegamos agora ao assunto da aula. A gente precisava dar essa introdução antes, né, para vocês entenderem alguns conceitos. Mas vamos lá. Comunhão dos santos. Todo mundo sabe que na nossa igreja a gente tem santos aqui, ó. São domingos, aí tem vários, né? Mas o que significa ser a comunhão dos santos? Primeiramente, como o André disse, santo é aquele que está separado de Deus. O que eu falei? O que é isso? Separado do mundo! Calma! Nossa, ainda bem que seus pais não estão aqui, velho. O povo está todo mundo, nem percebeu. Enfim, calma. Ei, calma. Vamos voltar. Presta atenção aqui. Santo é aquele que está separado do mundo. Certo? Como o André disse, como eu disse, ele está separado e ele está em união com Deus. Só que a pessoa que ela está em união com Deus, ela está separada do mundo, ela está no céu. Ou seja, a pessoa morreu e foi para o céu, então santo. Então, qualquer pessoa que está no céu é santa, independente daqueles que a gente conhece o nome e foram canonizados, como esse que a gente tem, e vários outros dentro da igreja, mas também podem, com certeza deve ter, várias pessoas no céu que a gente não sabe o nome. Fala. Carlos, sei lá o que, cara. A sala tá boa. Ei, vai, volta. Ele é. O que acontece? Existe um processo. Rapaziada! Vamos lá. Respondendo a pergunta, sim, ele é. Ponto que é, digamos, oficialmente batido o martelo? Não, porque precisa da cerimônia do Papa. Só que foi adiado porque o Papa Francisco morreu, enfim. Mas o processo, todo o processo para a canonização, porque existe um processo, isso se der tempo a gente explica, mas todo esse processo foi realizado, foi confirmado. Então, sim, ele é santo, pode pedir a intercessão, e eu vou explicar essa questão de intercessão e comunhão dos santos. Vamos lá, como eu disse, santo é todo mundo que está no céu, independente daqueles que a gente conhece ou não conhece. Agora vamos lá. Além de tudo, a gente tem a comunhão dos santos, ou seja, a gente está ligado com Deus e com as pessoas que estão no céu junto a Ele. Só que a gente tem uma comunhão nossa também, assim como a gente está aqui nessa sala, assim como toda missa a gente está na igreja junto, retiro. Então, a gente tem essa comunhão nossa também, é uma comunhão entre os membros, né? Porque a partir do momento que a gente está aqui, como o André disse, todo mundo é batizado, a gente está buscando estar mais perto e buscando chegar a Deus. Então, a gente tem essa comunhão nossa, né? Claro que, como eu disse, comunhão é estar junto, estar unido, mas se você é uma pessoa diferente de mim, diferente do André, então temos essa distinção, você não perde a sua identidade por estar em comunhão com a igreja, com os membros, mas você é uma pessoa diferente, todos nós somos diferentes, né? Como é entre as pessoas santas e batizados? O que acontece? Como eu disse, a gente é todo mundo unido aqui. Ou seja, se
E como foi falado no retiro também pelo Frei, e o Pedrinho comentou na sua aula, e do Gabriel, que... Quer falar? Enfim. Que a igreja é o corpo místico de Cristo. E nós, a gente faz parte desse corpo. Isso é de extrema importância prestar atenção agora. Nós que fazemos parte desse corpo, nós, pessoas da igreja, Cristo é a cabeça, como a gente leu. Hoje eu tô difícil. Como a gente leu na frase de São Tomás de Aquino. O que acontece? Se uma pessoa desse corpo sofre, eu também vou sofrer, porque é o mesmo corpo. Porque a gente está unido, a gente está em comunhão, a gente está junto. Se o seu amigo está triste, pô, você não vai ficar feliz. Essa é a grande questão. Um exemplo muito bom é o que... Quem aqui gosta de jogar vôlei? Eu ia falar. Eu sei, você vai falar exemplo, você quer tradução. Quem joga vôlei? Perfeito, eu jogo. Enfim, exemplo bom. Se começar a falar, eu vou berrar de novo e eu não quero berrar. Ó, pessoal, então, por favor. Isso daqui vai despencar na prova, tá bom? Então, assim, ó. Vai mesmo. Vai cair tipo muito. Vamos lá, rapaziada, foco aqui. Vamos lá. O André disse que quem gosta de jogar vôlei. Vamos lá. Um jogador de vôlei, ele joga vôlei unicamente com as mãos. Claro que você pode fazer os toques dos pés no vôlei, mas principalmente você vai usar as mãos para realizar os ataques, os levantamentos, as recepções, mãos e braços. Só que se o pé está machucado, o jogador ele não vai conseguir jogar, porque o pé vai estar machucado. Ou seja, a mão está doendo? Não está. A dor na mão está sentindo a dor do pé? Não está. Mas o corpo inteiro está sofrendo. Essa é a grande questão que eu estou falando aqui. Porque se uma pessoa está sofrendo dentro do corpo de Cristo, eu também vou estar sofrendo, apesar de eu posso não estar entendendo, posso não estar sentindo a dor, mas eu vou sofrer também. Porque a gente está em comunhão, a gente está juntinho, né? Que fofo. Juntinho, a gente está unido. O que acontece? A gente não compartilha só as pessoas, mas as coisas. Claro que bens, né? Nós futuramente a gente compartilha os bens, mas o que, como eu disse, a gente está sempre buscando chegar mais perto de Deus, buscando estar próximo de Deus e está buscando a santidade, como a gente falou anteriormente. Está sempre nessa luta, batalhando com a nossa cruz. Só que a forma mais rápida da gente fazer isso é através dos sacramentos, realizando os sacramentos da igreja. Vocês ainda vão ter uma aula específica de sacramentos, vocês vão entender cada sacramento, né? Mas vocês têm que entender que a partir dos sacramentos, Deus vai liberando as suas graças para nós. Ou seja, através do batismo, a gente se torna templo do Espírito Santo, através das confissões, nossos pecados são perdoados, a própria Eucaristia, toda a missa, a gente está comungando, a gente vai estar, não tem como estar mais próximo de Cristo do que isso aqui na Terra. Deixa eu ver, unção dos enfermos, matrimônio. Através dos sacramentos, a gente vai alcançando a graça de estar mais perto de Deus. E isso é uma coisa que a gente compartilha, todo membro do corpo de Cristo pode fazer isso. Entendeu? O André pode fazer isso, eu posso fazer, o André pode confessar, eu posso comungar, o Jairo comunga, confessa, todos vocês também. Enfim. Perdão. Saúde. Valeu. Então, assim, eu não gosto de microfone. Vou na voz. Vocês perceberam que existe a comunhão, a união das pessoas santas, que nem o Trigo disse, e a comunhão e a união das coisas santas, certo? Das pessoas e das coisas. Gente, certo ou não? Olha para participar. Então, assim, aí o Cristo falou que assim, nós somos santos, mas como é que a gente tem certeza que cada um de nós é santo? Vocês sabem? Você é santo? Ó, fala assim, fecha os olhos rapidinho, não fala com ninguém. Fecha os olhos. Fecha o olho, irmão. Pode fechar o olho. Todo mundo. Todo mundo. E agora, não precisa ser muito, mas dá uma breve examinada na sua vida e fala se você, fala pra você mesmo, não precisa gritar, mas fala pra você mesmo se você é santo ou não. Agora pode abrir os olhos, pode abrir os olhos. Vocês chegaram a uma conclusão, certo? Eu não vou perguntar qual é a conclusão, mas muito provavelmente alguns de vocês falaram que não são santos. Então como é que a gente falou, como é que a gente afirmou que a comunhão dos santos é todo batizado é santo? Como é que a gente pode afirmar isso? Porque todo batizado que está, o batizado, para que serve o batismo? Vamos lá, quem sabe?
Para tirar o pecado original de Adão. Boa, mas o que mais? Receber o Espírito Santo. Vai, falta umazinha que precisa falar ainda. Quando a gente é batizado, a gente se torna filhos de Deus. A gente começa a fazer parte da igreja católica, apostólica, romana, certo? Então, quando a gente é batizado, fazendo parte da igreja, e quando a gente tem o perdão dos pecados pela confissão, a gente se torna santo. Não um santo que está no céu, propriamente dito, mas santo por quê? Porque a gente está em comunhão com Jesus, comunhão com Deus, separado do mundo. Então, as pessoas santas dentro da igreja, todos os batizados e todos aqueles que estão em estado de graça, todos aqueles que estão confessados são boa. Então a gente tem que diferenciar o santo que está lá no céu do santo que está nesse sentido. Obviamente o santo que está no céu também se encaixa para esse, certo? Mas tem as coisas santas e as pessoas santas. A igreja nunca faz nada à toa. Então as coisas santas são para as pessoas santas. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa que não é da igreja vai precisar dos sacramentos da igreja? Uma pessoa que não acredita em Deus vai precisar frequentar uma missa? Uma pessoa que não está em estado de graça, ela vai estar em comunhão com os sacramentos, com a Eucaristia? Sim ou não? Então, as coisas santas são feitas para as pessoas santas. Por isso que é muito importante. Não faz sentido Deus ter criado um negócio santo para alguém pecador. Porque senão ele não ia pedir para a gente mudar de vida. Se ele criasse um negócio santo para a gente que continua no pecado, não ia fazer sentido. Somos pecadores, sim ou não? Sim. Somos pecadores, sim ou não? Sim. Mas quem está lutando pelo estado de graça, quem está lutando para o céu, esse está em comunhão com Jesus. A partir do momento que ele está em comunhão com Jesus, ele não quer mais o pecado. E a partir do momento que ele não quer mais o pecado, as coisas santas são feitas para ele. Então a pessoa ela se santifica, ela recebe os sacramentos, as bênçãos, as graças de Deus, que são as coisas santas, e com isso ela se santifica mais. É um ciclo. Vocês estão entendendo? Está complicado? Então vamos lá. Tem alguns tipos de comunhão. A comunhão dos santos, essa comunhão entre pessoas da igreja, entre os católicos, ela acontece de várias maneiras. A primeira, eu quero que todo mundo leia. Comunhão de fé. A segunda, comunhão dos sacramentos. Terceira, comunhão dos carismas. Comunhão de bens. E por último, comunhão de amor e caridade. Eu vou destrinchar um por um. Vamos lá, comunhão de fé. O que significa comunhão de fé? O que significa comunhão mesmo? Vamos lá. O que é uma comunhão? União. Lembra? Comunhão é união, certo? Então, uma comunhão de fé significa o quê? Vamos lá, fala aí, eu quero ouvir. Pessoal aí do fundo. Comunhão de fé significa o quê? União da fé. União da fé. Como que a gente consegue unir a fé? Pregando o Evangelho, anunciando para as pessoas. Quando Jesus estava aqui na terra, antes dele ser aceso ao céu, antes dele ir para o céu de corpo e alma, o que ele fala para os apóstolos? Vão, ide e pregai, ide e anunciai a minha palavra. E esse anunciar é a comunhão de fé. Esse partilhar a fé é essa comunhão. Amém? A fé foi feita para a gente guardar só no nosso cantinho? Não, Jesus mesmo falou na parábola dos talentos, lembra? Ele deu 5 talentos para um cara, ele foi lá e multiplicou. Aí o Jesus falou assim, parabéns, você fez bem. Aí ele deu 1 talento para o outro, ele enterrou e não multiplicou esses talentos. Quando ele enterra esse talento, Jesus ele chega e fala muito bem. O que ele fala? Servo preguiçoso. Você é vagabundo, em outras palavras, né? Serve vagabundo, vamos acordar. Por que isso acontece? Porque a fé não foi feita para ficar com nós, a gente tem que pregar. O próprio Jesus falou para a gente espalhar a fé. Então comunhão de fé é isso, amém? Amém. Vai, comunhão dos sacramentos. A partir do momento que a gente está no batismo, que a gente é batizado, que a gente entra na igreja e na comunhão, e nos outros sacramentos, mas principalmente esses dois, a gente tem uma união com os próprios, com as outras pessoas da igreja, com esses santos, porque é comunhão dos santos e não comunhão dos sacramentos, mas através dos sacramentos. Então, a partir do momento que eu comungo o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, e o Pedro também comunga, a gente está unidos em Cristo. Faz sentido? Então, comunhão dos sacramentos é isso, é através dos sacramentos que são essas graças, vocês vão ver depois, mas sacramento é graça.
Sacramento é graça. Através desses sacramentos, através dessas graças, a gente é unido. Próxima, comunhão dos... O que é um carisma? Quem aqui pode me citar carismas? Ó, rezar em línguas é carisma? Sim ou não? É? É sim, gente. Ó, pegadinha malandro. Quando o cara tá lá e fala, Chile canta lavaçou e bota a mão na cabeça, assim. Fala, Chile canta lavaçou. Isso é um carisma. Aí tem outro carinha lá que fala, eu estou tendo uma visão, eu sou profeta. Esse não é profeta mirim, não é profeta mirim, é uma profecia de verdade. É um outro carisma. O cara que tem dom de cura, de milagre, é carisma. Então todos esses carismas, presta atenção, todos esses carismas, eles também vão nos unindo. Porque, lembra, a igreja, isso eu acho fenomenal na igreja. A igreja é una, então não importa se você é uma pessoa mais tradicional, que é o que fica na missa assim. Não importa se você é carismático, que fica na missa assim, rezando. Então não importa, porque sendo igreja católica, apostólica romana, nós temos essa união. E com os carismas é a mesma coisa. Um cara tem o dom de fazer tal coisa, outra pessoa tem o dom de fazer outra coisa. Isso vai se completando. Ninguém está aqui na igreja católica para competir. Quem está aqui para competir? Mauro. Ninguém está aqui para competir. Então, é uma união, é uma comunhão. Próximo, comunhão de bens. Esses são bens materiais realmente. Tá? Quando está pedindo para fazer a comunhão de bens, a comunhão dos bens materiais, é pura e simplesmente a gente compartilhar. União, comunhão, você compartilhar os seus bens, compartilhar o que você tem, compartilhar com quem tem necessidade. Não adianta nada você falar, nossa, eu sou católico, eu vou pra missa, aí você vê um cara passando necessidade e você vira as costas pra ele. Não adianta nada você falar, nossa, eu rezo o texto todos os dias, e quando o seu amigo está precisando desabafar com você, está precisando conversar com você, você vira as costas. Não faz sentido. Então, são os bens que você tem que ter, e tem a ver com o amor e a caridade. A gente tem que ter uma união, um compartilhamento, certo? Tanto do amor, quanto dos bens materiais mesmo. Da dinheiro, da comida, da roupa, da abrigo, certo? E o amor. O que seria a comunhão da caridade, a comunhão do amor? Lembra que o Brigo falou de jogador de vôlei? Se o cara está com o pé quebrado, ele vai conseguir pular 2 metros de altura para dar o corte? Por quê? Porque ele está com o pé quebrado. Mas ele corta com o pé? Não. Ele corta com o pé? Não sei que seja, faz assim, sei lá. Mas ele não corta com o pé. Então, o que acontece? Se uma pessoa sofre, se um membro da igreja sofre, todos sofrem. Porque isso é amor, é solidariedade, é empatia. Mas se um cara, ele está feliz, quem é que está feliz? Eu. É difícil. Todo mundo está feliz. Então, se a pessoa está feliz, se um membro da igreja está feliz, todos têm que se alegrar com ele. Por isso que em festas, em solenidades, em dias de santos, a gente se alegra com esse santo, com a igreja inteira. Amém? Vocês entenderam todos esses tipos, esses meios de comunhão? Boa. Pode passar. Só testando para ver se está funcionando. Enfim, agora eu vou falar 2 conceitos muito importantes, que é a famosa intercessão dos santos, que a gente sempre fala, né? A intercessão dos santos, a intercessão de Maria, mas também as igrejas. Vou falar primeiro das igrejas, né? Que eu acho que é mais de boa. Vamos lá, lembra que eu falei que a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo... Não, sim. Que a igreja é o corpo místico de Cristo? Todo mundo lembra que eu acabei de falar isso, já foi visto em outras aulas também? Sim? Gente? Sim, primo! Enfim, só que a gente pode destrinchar essa igreja em 3. Vamos lá. Primeiro, a igreja militante, que somos nós. Nós aqui na Terra somos nós, né? A igreja militante é a que ainda está vivendo. E, ok. Temos a igreja padecente, que são as almas que já se foram, vão para o céu, mas elas precisam passar por um processo de purificação ainda. Ou seja, elas estão no purgatório, exatamente. Elas estão no purgatório. Por quê? Vocês ainda vão ter essa aula, enfim, não vou dar spoiler, mas elas estão no purgatório. A igreja padecente são as almas que estão no purgatório. Ou seja, sempre que o padre fala pelas almas do purgatório, ou quando você escuta alguém falando, vou rezar pelas almas do purgatório, é importante. Por quê? Porque nós temos a igreja triunfante. A igreja triunfante são as pessoas que alcançaram a graça e já estão no céu, estão do lado de Deus.
que acontece quando tem as 3 igrejas? Uma igreja ajuda a outra, uma igreja intercede pela outra. Ou seja, a gente, da igreja militante, pode rezar pelas almas do purgatório para reduzir a sua pena. Ou seja, sempre que possível, não precisa ter um nome específico, ninguém tem os nomes, mas fala, estou rezando aqui pelas almas do purgatório, porque a sua oração reduz o tempo, reduz a pena da pessoa que está lá no purgatório, se purificando para poder subir aos céus. E essa pessoa, subindo aos céus, ela pode interceder por você nas suas orações. Né? Como é que funciona a questão da intercessão dos santos? A gente tem que entender que intercessão não é fazer a coisa, não é fazer acontecer. Milagre, quem faz é só Deus. Só Deus faz milagre. Ponto que, como a gente já viu muitas vezes, eu também já falei na minha aula com o Kaique, que Deus utiliza na sua criação para fazer as suas obras. Né? Ele utilizou na boda de Caná, utilizou do povo para trazer a água para ele transformar em vinho no final, mas também na boda de Caná que teve sua mãe pedindo, olha, faz aí, não tem, você falou que não vai fazer, mas eu quero que você faça, você vai fazer, e Jesus obedece sua mãe. O que a gente tem que entender? Que é esse o conceito de intercessão. Foi Maria que transformou a água para o vinho? Não foi, mas ela pediu. Essa é a grande chave da intercessão. Tirem na cabeça de vocês que, vou interceder por um santo, isso aconteceu por causa do santo. Tudo bem, o santo intercedeu, mas isso aconteceu por causa de Deus. Deus usou a intercessão daquele santo para fazer a graça acontecer. Ou seja, digamos que o André está no céu. Glória a Deus. Amém. Meu Deus. E eu falo, André, rogue por mim, reze por mim, para eu conseguir um emprego. Vamos lá. E aí, Pedrinho é Deus. Pedrinho é Deus. Eu chego para o André na minha oração, falo, oração. Falo, André, por favor, entregue essa oração para o Pedrinho. O Pedrinho não, para Deus. Para Deus, né, no caso. Entregue. Desculpa. Entregue essa oração para Deus, para Ele realizar essa graça na minha vida. E o André vai fazer o quê? O André é um bom moço. O André está no céu, pratica caridade, vai fazer o quê? Ele vai chegar. Você vai chegar para Deus e vai falar com Ele, vai entregar a minha... Ei, parceiros, ei! Aí, Tommy! Gostei. Aqui, ó. Não, as palmas, por favor, palmas aqui pra você. Muito bom. O Drake e Josh. Drake, Josh aqui, Zeke Luther. Ó Deus, como eu sou muito seu amigo, que eu tô aqui pertinho de você, essa oração do outro Pedro, né, que não é você, do outro Pedro, que aí eu tô te entregando. E pimba. E pá, pode pá, pimba. Ou seja, a intercessão nada mais é, vamos lá, gente, foca aqui por favor. Palmas pro Pedrinho. Palmas pro Pedrinho. Palmas pra Deus também, pra Deus, hein? Mas enfim, como vocês viram, o André, eu cheguei para o André e falei, André, leve minha oração para Deus. E o André foi lá e entregou a oração. Deus olhou a oração que veio do André. O que acontece? Eu, sozinho, posso chegar e falar direto com Deus? Pode. Não. Não, vamos lá. Eu, sozinho, posso chegar para o Pedrinho e falar, Pedrinho, me ajuda aí. Só que eu posso pedir, é muito melhor eu chegar pro André, que mora com o Pedrinho, para falar, enfim, é muito mais fácil chegar pro André, que é muito mais próximo do Pedrinho, é irmão do Pedrinho, e pedir para ele me ajudar. Digamos que é mais provável que vá se realizar o que eu quero. Vou pedir um favor para ela. Enfim, eu estou falando que intercessão sem intercessão é mais ou menos eficiente, né? Mas, pela lógica, vamos lá, pela lógica. A gente sempre fala de fé e razão, vamos usar a razão aqui. É muito mais fácil chegar para o André, que é próximo do Pedrinho, é irmão do Pedrinho, e falar, André, leva o meu pedido para o Pedrinho, e eu quero a ajuda do Pedrinho. Eu posso chegar para o Pedrinho e pedir também, mas o André é muito mais próximo, digamos que ele é mais íntimo. É a mesma coisa quando a gente pede a intercessão de um santo. Eu posso sim chegar para Deus e pedir direto. Eu aqui... Desculpa. Para com isso. Vou parar. Mas eu posso chegar para Deus e falar diretamente com Ele. Mas, eu posso pedir para alguém que está lá do lado dele e ficar falando no ouvido dele. É mais uma pessoa para rezar.
Entendeu? É como se a gente colocasse várias pessoas rezando por nós. Então a intercessão é a mesma coisa que a gente faz aqui na Terra. No retiro tinha os intercessores, aquela hora lá tem uma hora que os servos rezando por vocês. É a mesma coisa, a gente vai estar rezando por vocês, assim como os santos estão rezando para nós lá do céu. São mais pessoas rezando para intensificar a oração. Quem vai realizar a graça e o ato é Deus, mas o santo ele vai te ajudar nessa. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito de exemplo. Esse exemplo é bem legal, inclusive. É assim, é como se eu fosse um músico. É como se eu fosse um músico, certo? Eu toco numa orquestra, mas eu tenho o meu público. E esse público, ele é muito fiel. Ele é muito fiel a mim. E o público é quem? É Deus, certo? Perdão, troquei o público aqui. O público é Deus. O público é muito fiel e ele vai estar comigo independente. Só que eu sou um músico muito ruim. Eu toco, sei tocar, mas eu falho. Às vezes eu erro um acorde. Pô, eu sou péssimo. Mas eu tenho os meus colegas que sabem do gosto da plateia, sabem do que a plateia é parceiro da plateia. Ou seja, eu tenho a possibilidade de tocar sozinho e a plateia vai estar lá comigo. Mas eu tenho a possibilidade de tocar com a orquestra inteira para fazer uma música muito mais bonita, uma música que agrada mais os ouvidos da plateia, porque a orquestra sabe do que a plateia gosta, porque é parceiro, está sempre junto. Ou seja, eu posso muito bem sozinho tocar e a plateia vai estar lá comigo porque a plateia me ama e é fiel, mas eu posso estar também com a orquestra completa e agradar muito mais os ouvidos do público. E, Deus vai ficar muito mais feliz se tiver os músicos bons tocando. Claro que ele se alegra com a minha música também, sempre vai se alegrar, mas ele é uma música muito mais bonita aos seus ouvidos ver o povo que já está lá, o povo que chegou lá com a graça dele, a gente aqui pedindo para o povo que está lá rezar por nós, entendeu? Então Deus se alegra com isso, Deus fica feliz, entenderam? Conseguiram entender? Só rapidinho. Aqui a gente escreveu igreja triunfante, porque triunfa, né, porque é vitoriosa. Igreja militante, porque milita, que é luta. E nós estamos lutando nesse vale de lágrimas, que é o mundo. E a igreja padecente, que padece os pecados do purgatório, beleza. Só que assim, não são três igrejas diferentes, tá? Isso é muito importante falar, é a mesma igreja. São os mesmos santos que a gente falou no começo. Os mesmos santos batizados, separados para Deus, certo? É a mesma igreja, a gente só separa porque é a mesma igreja, só que dividida em locais diferentes, no mundo, no céu e no purgatório. Locais porque, enfim, o céu não é um local mesmo, mas história para próximos capítulos. Enfim, mano, esse microfone tá me deixando muito triste. Mas vocês entenderam o exemplo da orquestra? Só que dentro da orquestra, acima de tudo, tem os músicos bons, tem todos os músicos lá, e tem eu. Só que tem uma musicista acima de todos nós, que se toca, o público só olha pra ela, só escuta a música dela e se alegra. Quem que é? Maria, vocês viram semana passada. É a maestra, é a melhor de todas. Então, ela também intercessão muito poderosa. Pode passar. Vamos lá, graus de culto. Ei, graus de culto. Passa todos. Todos? DR é fogo. Paciência. Paciência. Graus de culto. Temos. Digamos 4 graus diferentes. Latria, que é adoração somente a Deus. Ou seja, te adora somente a Deus, nada mais, não tem o que discutir nisso. Hiperdulia é uma veneração especial exclusivamente só para Maria, porque como a gente viu na aula passada, tiveram toda a aula de Maria para vocês entenderem um pouco da grandeza dela, mas, gente, vamos lá. Pensa um pouco, ela foi escolhida por Deus, o anjo chegou e falou, você é agraciada, você é cheia de graça. A única sem pecado. A única sem pecado. Você vai dar a luz pro Filho de Deus, com 15 anos, ela tem uma veneração especial, mas além dela, abaixo temos a protodulia, que é uma veneração especial a São José. Eu estava num lugar, um dia, um lugar aí. Caraca, hein? Mas o pregador estava lá falando, e ele falou que José foi o único pai adotado. Porque ele foi escolhido por Deus. Ele ia nascer de Maria, mas o homem, digamos que ele pode escolher também.
Então, José é o único pai adotado. E, gente, pensa, Deus confiou o seu maior bem, que é o seu filho, o nosso Redentor, que ele confiou para salvar a humanidade. Ele confiou Maria também, muito jovem, com 15 anos, na mão de José, um rapaz justo, como a Bíblia fala, santo e, zero palavras. Ele adormeceu na dúvida do que fazia, o anjo falou com ele, na hora que ele acordou, ele nem teve dúvida, ele foi fazer o que o anjo tinha pedido. Ele não questiona, ele só vai e faz, ele segue os planos de Deus. Então por isso que a gente tem essa veneração especial a São José. Claro que Maria acima, por ser a geradora do Salvador, a mãe de Deus, mas São José, ele não perde o seu mérito por causa disso. E a dormir... Rapidinho, antes, né, você lembra que o Bigo acabou de falar que São José dormiu, sonhou e acordou. Falando em acordar, abre os braços assim. Pode abrir, toca no ombro do amigo, fala, acorda, filho. Acorda, filho. Acorda, pode tocar no ombro do outro amigo. Acorda, filho. Acorda, meu filho. Desculpa. Acorda, porque se São José acordou, nós temos que acordar também, né? Vai. É bom, ele acordou? Pietra, Acordaram? Heitor dormiu, fala. Fala um pouco mais alto. Eu não escutei, repete. Tá bom. Enfim. Ó, pergunta, ele acordou, ela acordou? Acordados? Olha pro cara do lado, acordou? Acordei. Vamos continuar, volta aqui. Rapaziada, vamos lá. Ei, ei. No retiro você contava assim. Vaca amarela. Calma, não. Vamos lá. Vamos lá. Explicado então que temos a dulia, que é a veneração aos outros santos, mártires, enfim, os outros santos. Eles não perdem a sua importância, porque eles estão no céu, mas estão abaixo de Maria e de José. Mas vamos explicar rapidinho a questão de veneração. Os anjos entram aqui também, tá? Yes. Vamos explicar a questão de veneração e adoração. Adoração somente a Deus, tem que discutir. Só que vamos pegar muito no pé na questão da palavra veneração. Veneração é só outro nome para adorar. Não, a questão da veneração, como o Pedrinho falou na aula dele também, a gente tem os santos que subiram aos céus e intercederam por nós, fizeram todo o processo, e a gente tem eles conhecidos. E eles são colocados nos altares, aqui como são domingos, eles são colocados para a gente conhecer a história e ter ciência, porque a veneração é basicamente um baita respeito. Vou trocar a palavra então. A gente tem um baita respeito pelos santos, porque eles são histórias que inspiram a gente. Eles estão lá para nos inspirar, para a gente ver a história, ver como eles lidaram com as dificuldades, apesar de tudo. São histórias impressionantes, entendeu? Então, sempre que puderem, pega a história de um santo que a igreja conhece e lê, que vocês vão ver que é uma história incrível em relação a eles. Estão lá para nos inspirar, para a gente ter um caminho a seguir, pra gente, e também pedir a intercessão deles, né? Por isso que eles são levados ao altar. Agora vamos lá, relíquia e imagem. Imagem, acabei de comentar. Não, a gente não adora imagem, católico não adora imagem. A gente tem imagem para quê? Vamos lá. Foi o que eu falei também tempo atrás, na aula de missa que eu dei com o Jairo, na questão de ser um memorial. A missa ser um memorial, mas também ser um sacrifício. Mas vamos pegar na parte de memorial. Se você tem uma foto do seu pai na carteira, enfim, pai vivo ou até mesmo falecido, familiar, amigo, enfim, você pode ter uma foto desse seu amigo, desse seu familiar, mas você está adorando a foto? Não, você está com a foto justamente para se relembrar dele. Digamos que, entre aspas,
uma ajuda para você relembrar, que você olha e você remete na sua cabeça toda a história que vem quando você lembra dessa pessoa, todas as suas virtudes, tudo que ele passou, todos os conselhos que foi dado, como que ele viveu, enfim. Então, eu tenho uma foto com a minha família. Se eu imprimir essa foto e colocar na minha capinha, e colocar na minha carteira, eu não estou adorando, eu só estou olhando para me recordar deles. A mesma coisa com imagens, né? A gente tem essas imagens para a gente poder se recordar dos santos, né? Imagens são meramente ilustrativas. Meramente ilustrativa, meramente material do que é feito. Agora, vamos lá, falar de relíquia. Relíquia é importante. O que acontece? Temos 3 tipos de relíquia. Primeiro, segundo e terceiro grau. O que é uma relíquia? Quando uma pessoa morre, tem todo o processo de canonização, pô, beleza, chegou ao céu. Pisco. Enfim. A pessoa morreu, foi pro céu, fez todo o processo de canonização, a gente tem ciência que essa pessoa está no céu. O que se pode fazer? Fazer relíquias. O que é uma relíquia de primeiro grau? É uma parte do corpo da pessoa. Pô, tudo bem, pode achar estranho, enfim, sem medo. Mas é uma parte do corpo da pessoa. Uma parte do osso, cabelo, carne, músculo, dente, unha. É uma parte do corpo. Primeiro não, segundo e terceiro. As relíquias e relíquia também se desfiar, que é cópia da relíquia. Primeiro, Como que eles fazem? De primeiro. Tem tipo tem a relíquia exposta lá quando a pessoa está passando. Tipo um santo que passou aqui esses dias, não lembro. Aí tinha as relíquias e tem as cópias que dão para as pessoas. Ah, tá, é de segundo grau. Segundo, terceiro. Não, terceiro. É que toca o sininho da pessoa. É isso, né? Cópia. Nada, deve ter se enganado. Enfim, cópia é cópia, você mesmo disse. Cópia Mas vamos lá. Não existe cópia, não dá pra você copiar. Tipo, não vai ter a mesma graça, é isso que a gente está falando, cópia é cópia. Mas vamos lá, relíquia de segundo grau era um objeto da pessoa, uma parte da roupa. Então, se o André vira santo e eu pego a camisa dele, o crucifixo dele, isso aqui seria uma relíquia de segundo grau, por exemplo. E, gente, relíquia de segundo grau. Mas se o André morre, eu pego uma parte do cabelo dele, aí é uma relíquia de primeiro grau. Relíquia de terceiro grau é um pano que tocou numa relíquia de primeiro grau. E é isso. Agora, o que acontece com as relíquias? As relíquias, como eu disse, como da imagem, é também para a gente se relembrar do santo e poder sentir ele um pouco mais perto, assim como você vai no show do seu artista, ele taca a palheta, taca alguma coisa, taca um pano, você consegue pegar e você, vai lembrar do artista, vai lembrar do momento. As relíquias são a mesma coisa, a gente tem as relíquias para se relembrar dos santos, tem um objeto desse santo que a gente gosta tanto, que a gente venera, mas também as relíquias são capazes de realizar milagres através delas. Como eu disse, Deus realiza milagres através da sua criação, então ele consegue, através das relíquias, de primeiro, segundo e terceiro grau, realizar milagres. Eu trouxe embasamento bíblico para isso, eu estava pesquisando antes, mas vamos lá. Em 2 Reis 13, no versículo 21, está falando que um cadáver foi jogado em cima dos ossos de Eliseu e o cadáver reviveu, né? Enfim, o cadáver estava morto, Eliseu já estava enterrado há tempo, só tinha o osso, e tacaram o cadáver em cima do osso e o cadáver reviveu. Temos também em Atos dos Apóstolos 19, o que acontece? São Paulo estava lá fazendo suas missões e Deus dava uma graça tão grande para São Paulo que só de tocar num pedaço da veste de São Paulo enquanto ele passava, ou se pegasse uma parte da veste dele e mandasse para os enfermos, os enfermos estavam curados. Então, se alguém quiser também embasamento bíblico aí, está aí, Atos 19, onde, através das vestes de São Paulo, Deus fazia diversos milagres, curando doentes, e São Paulo não precisava nem estar lá, ela podia pegar a veste e levar para os enfermos, que os enfermos se curavam. Entendeu? Basicamente isso. Isso é relíquias e imagens. Alguma dúvida até aqui? Dúvida de santo, intercessão, relíquia, veneração, igreja. E comunhão dos santos no geral? Ana Lu quer falar. Ah, tá. Parece que tá com cara de que... Enfim. Diga. Você falou que todo mundo é chamado para ser santo, mas, por exemplo, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer Deus, como que ela seria chamada para ser santa? Não vai. É o seguinte, todos nós temos uma vontade no nosso coração
tem uma vontade de seguir a Deus. A pergunta foi muito interessante. Se todo mundo é chamado para a santidade, por que tem gente que não conhece a Deus? Como é que essas pessoas que não conhecem a Deus vão ser santos? É tipo um índio de uma tribo muito isolada. Vamos pegar um exemplo aqui. Nunca entrou em contato com a civilização. Não conheceu Jesus, não conheceu nada. Nós temos no coração o que a gente chama de lei natural. O que seria a lei natural? Vocês já viram? São os 10 mandamentos. Que não, lembra que eu falei? Não importa qual que é a cultura, qual que é época, qual que é povo, sempre é errado matar. Sempre é errado você adulterar. Sempre é errado, enfim. Independente da cultura, é errado roubar. Então os 10 mandamentos, eles são essa maneira de uma pessoa que não conhece a Deus ser santa. Não, é um instinto, é o que está escrito no nosso coração, uma inclinação que a gente tem. Agora, a pessoa ela não vai ter a Eucaristia, não vai ter se batizado, nem nada. Então assim, ela vai estar no céu. Se fosse assim, o que o catecismo fala? Quem está no céu são só os batizados, que morreram em estado de graça. Porém, contudo, todavia, entretanto, Deus, ele é infinita misericórdia. E por ser misericórdia, ele, sabendo que essa pessoa não conseguiria ter o contato com o próprio Deus, ele, se ela viveu bem os parâmetros da realidade dela, da cultura dela, ele pode salvar essa pessoa, certo? Mas todos são chamados a ser santo. Até mesmo o pessoal satanista, macumbeiro e tudo mais, certo? Todo mundo é chamado a ser santo. Todo mundo. Mesmo os piores ladrões, assassinos. Todos têm a mesma vocação da santidade. Alguém mais tem alguma outra dúvida sobre comunhão dos santos? Não? Vocês entenderam o conceito? É que o dedo tá quebrado, eu não vi. Ah, tá. Era dúvida. Vocês entenderam o conceito de intercessão que eu falei? Sim, primo. Não, calma aí, você não conta. Vocês entenderam? Sim. Quem falou não? Primo. Não entendeu? Alguém tem dúvida no conceito de intercessão? É importante. Não, primo. Já era. Calma. Preciso que a população responda. União. Sim ou não? Dá resposta. Seguimos. Não, eu tô... É dúvida, esqueci. Então, sabe aquelas imagens que colocam o nome da lista, Sei. Tio, ei, não vai falar não. Tô percebendo. Só não bate, A pergunta foi muito Ó, a interessante. pergunta foi. Deixa a garrafa. Tanto faz, a gente faz os dois. Mas a pergunta foi, ei, aqui, rapaziada, pelo amor de Deus. Nossa senhora, que difícil dar uma aula. Mas a pergunta foi, gente que ajoelha pra imagem, reza pra imagem, muita gente ajoelha pra imagem de Nossa Senhora. Tá errado? Tá errado. Não. Não tá errado. Por quê? Porque a gente, isso aqui. Não, eu vou pegar não tem essa força. É gesso, é madeira, é ferro, é chumbo, sei lá o que é feito esse negócio, mas é material. Uma imagem em si não quer dizer nada. Ela não importa, não adianta a pessoa rezar todo dia na frente de Jesus, no sacrário, e não fazer nada para chegar no céu, certo? É a mesma coisa, não importa se ela reza numa imagem, se ela não está pensando no céu, se ela não está pensando no que esse santo pode ser de referência para ela. A gente não adora imagem porque adorar é só a Deus. O primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ter um cumprimento. Com todas as suas forças, a sua inteligência, a sua vontade, seu amor, seu coração. Então, isso significa adorar. Amar com todo o seu ser significa adorar. Então, a gente só pode adorar o nosso Criador, só pode adorar a Deus. Então, a gente não adora imagem. E como o André disse, a imagem é gesso, é madeira, concreto, do que foi feita. E a gente também não adora nem os santos que a imagem está representando, porque como eu disse, a gente venera, a gente tem um mega respeito, a gente admira as suas virtudes, a sua caminhada e tudo que ele fez para chegar ao céu, mas a gente tem que reconhecer também que as virtudes, todos esses atos bons foram da graça de Deus, que o André explicou. Então,
nossos atos bons, nossas virtudes, que a gente vai melhorando a cada dia, essas coisas. As coisas boas que a gente vai fazendo é tudo fruto da graça de Deus. Então, tem um santo que eu admiro muito. Ele fez muitas coisas boas. Pô, ele é o brabo, mas não tem como, ele é o melhor. Só que eu vou apenas venerar ele. Porque ele é o brabo mesmo, mas ele é brabo por causa de Deus. É a mesma coisa da lua. Exato, ele que criou a mesma coisa da lua. Né? A lua vai refletir a luz do sol, mas ela não vai ter a sua luz própria. Mas a gente olha para a lua e a gente gosta da lua. Tem diversas canções para a lua. Você nunca vai ver. Difícil ver uma canção pro sol, tá, gente? Mas, esqueci. Uma. Tá, enfim. Eu sei outra. Fé. Mas, enfim, como eu disse, a lua está refletindo a luz do sol. Ela não vai ter a sua luz própria, mas ela vai iluminar ainda assim. Por isso que a gente não adora nem santo, nem imagem. Imagem é gesso, tem que fazer isso santo. Veneremos. Eu quero que todo mundo responda uma só voz. A gente adora a Deus. A gente adora a Deus. A gente venera os santos. Pronto. Bateu o martelo. Pergunta. Pode o quê? Perguntou se ele não pode adorar a mãe dele. Adorar somente a Deus. Você ama a sua mãe. Você gosta dela. Você Você gosta dela, ama só a Deus. Enfim, passa aí. Você gosta dela, você não ama ela. Não sou eu. Bom, agora acabamos. Calma. Acabamos a comunhão do santo. Tem agora a remissão dos pecados. Pode passar. Tem nada pra passar? Bom. O que significa a remissão dos pecados? É quando a gente... Morto! Ei! Remissão dos pecados. Pessoal aí no fundo, o que é remissão dos pecados? Eu vou lá pra trás e me O jogar. que é remissão dos pecados? Uau! Ó, o pecado... A remissão dos pecados é o perdão que a gente recebe por um pecado cometido. Só que existe uma diferença entre você ser perdoado e você ser desculpado. Já tá aqui, né? Eu ia perguntar qual era a diferença, mas tudo bem. A desculpa, quando você desculpa... Que isso? Tá morrendo aí. Uau! Quando você desculpa alguém, quando você desculpa, é uma justiça que você faz. Presta atenção aqui, deixa o primo rir, modo trave. Opa! Já deu. Presta atenção. Quando a gente desculpa alguém, é uma justiça que a gente faz. É alguma coisa desse mundo. É você reconhecer que a pessoa não tem culpa. Então, quando você, por acidente, quebra um copo, quando você, por acidente, quebra um copo, você é desculpado. Você tira a sua culpa. Desculpa. Certo? Você não tem mais a culpa porque foi um acidente. Quando você pede para alguém te desculpar, é alguma coisa que a pessoa, por justiça, vai te perdoar, vai te desculpar, perdão. E aí, o perdão, diferentemente da justiça, significa o quê? Que eu mereço a punição. Presta atenção, o perdão a gente merece a punição, mas por amor, por caridade, por generosidade, a gente é perdoado. Presta atenção. Pessoal aí do fundo, vocês estão falando demais. Não vai estar dando. Presta atenção. A desculpa, você reconhece que a pessoa não tem culpa. Você tira a culpa dela. O perdão, você merece a punição. Você merece se dar mal. Pronto? Vocês vão parar de falar? Se vocês não pararem de falar, desculpa gente, pode ir embora. Ninguém tá aqui obrigado, de verdade. Tá bem difícil. O perdão, a gente merece a punição. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, a gente merece o inferno. A gente merece a perdição eterna. A gente merece ir lá para baixo. Mas Deus, Ele nos perdoa. E o perdão, você ainda tem a culpa. Mas por amor de Deus, pela misericórdia que vai além da justiça,
ele te tira essa culpa. Você ainda tem a culpa, mas é como se ele apagasse aquilo. É como se Deus esquecesse daquilo. Então, quando a gente peca e Deus redime o nosso pecado pela cruz, quando Jesus morre na cruz e nos salva desses pecados, quando acontece a paixão, morte e ressurreição de Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele passa, através da confissão, a nos perdoar das nossas dívidas. Ele desculpa? Não, ele não desculpa, porque desculpa é quando você não tem culpa. É alguma coisa da justiça. O perdão é da misericórdia. É a misericórdia de Deus que faz com que nós sejamos salvos. Por isso que nós precisamos da graça. Por isso que o mérito não é nosso. Por isso que ninguém está no céu porque quis. Ah, que eu quero estar no céu, pronto. Não, Deus ele dá o perdão. É Deus quem perdoa. É Deus pela misericórdia, por essa doação espiritual, porque o perdão é somente espiritual. A gente não consegue achar no mundo material o perdão. Não dá, não existe o perdão material. Porque todo que está nesse mundo material é 880. Ou eu não te desculpo, eu te condeno, ou eu vou passar a mão na sua cabeça. O perdão não é nenhum desses dois extremos. O perdão é assim: eu sei que você está errado, mas eu te amo tanto, eu tenho tanta misericórdia por você, que eu vou te perdoar. Vocês entenderam o que é perdão? Pode seguir. Vamos lá. Visto que a gente tem o perdão dos nossos pecados, certo? Só que temos, digamos que duas maneiras, entre aspas. Por que são duas maneiras? Porque uma é quando a gente vai iniciar nossa vida na igreja, nossa vida na fé, que é quando a gente se batiza. Porque a gente vai lá, batizado em Jesus, quando eu estava falando com Nicodemos, ele falou, é necessário que se renasça de novo através da água e do Espírito. Ou seja, a gente vai renascer de novo, a gente vai tirar o pecado original que a gente tem, só que isso normalmente quando a gente é bebê, criança, que a gente é batizado. Mas se uma pessoa se batiza adulta, por exemplo, vocês, vamos supor que todo mundo vai ser batizado agora, todos os seus pecados a partir até o dia de hoje vão ser perdoados. Entendeu? Porque ele apaga os pecados, ele vai tirar o pecado original e todos também. Mas se você pecar depois... você vai pecar depois. Você pecou. Claro, exato. Mas tudo que vem antes do batismo está perdoado. Exato, e é por isso que serve a confissão. Né? Jesus morreu na cruz para que a gente seja perdoado nos nossos pecados. Mas então por que eu preciso me confessar? Por causa dessa passagem aqui. Aqueles a quem perdoarem os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Jesus fala isso depois da ressurreição. Ou seja, é uma ordem para os apóstolos fazerem isso após a ressurreição dele. Então não é algo antes. Entendeu? Então, com o sacrifício da cruz a gente é perdoado? Sim. Só que através da confissão, porque foi assim que Jesus pediu para a gente fazer, basicamente. Não há pecado que a igreja não perdoe, exceto o pecado contra o Espírito Santo. O que seria o pecado do Espírito Santo? É um conceito meio difícil, mas é tranquilo. Vamos lá. Na missa de vocês, pós-retiro, o Padre Chiquinho ele falou da passagem de Apocalipse 3:20. Né? Essa passagem é muito boa, que é: eis que estou à porta e bato. Né? Jesus falando. E é como o André disse, você é pecador, você é uma pessoa má, você é tudo aquilo de ruim. Como trai esposa, adultério, bebe, você é tudo de ruim. Só que, eis que estou à porta e bato. Jesus bate na sua porta. Né? Você é satanista, como o André disse, mas ele ainda bate na sua porta. Porque ele fala, quem estiver lá dentro e me escutar e abrir, eu vou ceiar com ele e ele comigo. Né? Então Jesus está falando que ele está na nossa porta, ele está batendo, ele quer que a gente abra, ele quer dar o perdão. Só que qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É literalmente a pessoa que não quer o perdão. É a pessoa que sabe da verdade, conhece os mandamentos, conhece tudo, sabe que está fazendo coisa errada e fala: é isso que eu quero não quero igreja, não quero Jesus, não quero seguir os 10 mandamentos. É a pessoa que, em sua consciência, fala: não quero. Entenderam? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É a pessoa que não quer o perdão. Não tem como a pessoa ser perdoada se ela não quer o perdão. Entendem? Esse é o principal conceito do pecado contra o Espírito Santo. Diga. Mas tipo assim, mesmo se a pessoa tem esse pensamento uma vez, ela vai ser perdoada se ela se arrepender? Sim. Porque todo pecado é perdoado. A não ser a pessoa que não quer ser perdoada. A partir do momento que você quer ser perdoado e aceita, você vai ser perdoada. Yasmin.
Se você é batizado e vai confessar, o que você tem que confessar? Você vai confessar do batismo para frente, porque como a gente disse, do batismo para trás foi tudo perdoado, né? Entenderam a questão do pecado contra o Espírito Santo? É porque não tem sentido, rapidão, é porque não tem sentido, Yasmin, não tem sentido a gente pedir perdão por uma coisa já perdoada. Porque senão a gente vive no passado. Eu conheço pessoas que pecam, se arrependem, se confessam e depois ficam confessando o mesmo pecado. E eles não fizeram de novo, continuam no mesmo pecado lá atrás. Então você não confia no perdão, você não confia na misericórdia. Então assim, você se confessou do pecado, esquece ele. Vamos pra frente, ergue a cabeça e mira no céu, esquece os pecados anteriores, entendeu? Já que a crisma é a confirmação do batismo, a gente tem os mesmos, a gente é perdoado dos pecados durante a crisma? Não. Tanto que vocês vão ter que estar em estado de graça, vocês vão ter que estar confessando. Vocês vão ter que confessar antes do dia da crisma, assim como vocês vão ter que confessar antes quem vai fazer a primeira Eucaristia também. Isso vai ser válido para toda a missa que vocês forem depois, que vocês fizerem a primeira Eucaristia, você não vai poder comungar em estado de pecado. Por quê? Como a gente falou, comunhão, estar unido a Deus. A única coisa que separa a gente de Deus é o pecado, exclusivamente pecado mortal. Então, se você está em pecado mortal, você não vai poder comungar na missa para aqueles que comungam. Entendeu? Então, se você vai para uma missa e está em pecado, você não vai comungar, não, você vai participar sim da missa. E é isso. Mas vocês entenderam a questão do pecado contra o Espírito Santo? Alguém tem dúvida disso? Só complementando, o crisma não perdoa os pecados, porque por mais que é a confirmação do batismo, é um outro sacramento, é outra coisa, então tem efeitos, tem consequências diferentes. Enfim, então todos os pecados são perdoados? Sim, a menos que você não queira ser perdoado. Você conhece, você sabe de tudo, mas você, em sua livre vontade, livre pensamento, fala, não quero perdão, não quero igreja, e Deus vai te respeitar, porque Ele te deu o livre-arbítrio e, enfim, é isso que acontece.